Feliz ano novo, perdão aí o arroto. Estamos em 2026. Eu tô gravando aqui dia 1º de janeiro, é 11h17. Acho que até eu terminar esse vídeo vai ser meia-noite já, vai ser dia 2 de janeiro. Eu estive vivendo bastante durante essas férias aí, com viagem, agora o Réveillon também. Eu tô bem cansado dessa virada aí de ano, que eu acabei não dormindo muito bem. Eu fui numa resenha lá com os meus amigos e eu acho que eu dormi umas 2 horas no máximo. A gente passou a madrugada conversando, gravando vídeo e tudo mais. A gente jogou RPG também, antes, né? E depois eu vim aqui pra minha casa com visita. A gente almoçou, jantou, jogou várias coisas. Amigo secreto também, com os meus avós, né? A parte da família da minha mãe, meus avós por parte do pai, tudo bem intenso, cantamos karaokê. Tô parando agora, mas não tô parando assim, porque eu me via na obrigação de fazer isso o mais rápido possível, quanto antes, para eu conseguir ter mais tempo de organizar depois os arquivos, de editar e fazer, enfim, todas as coisas que eu tenho que fazer. E já que eu tô no gás assim, tô meio cansado, mas tô de certa forma no pique que eu posso perder amanhã, eu já vou matar tudo que eu tenho para fazer. Então eu vou fazer esse vídeo de retrospectiva e um outro falando sobre o meu terceirão, assim, como dicas e coisas que eu levei que foram importantes para minha formação e para minha preparação para o vestibular também. Meu olho pode estar meio fechando, às vezes mais do que o normal. Eu posso falar muitas coisas soltas aqui e talvez não tenha muito sentido. E vou devagar, cara. Tô meio sem filtro, mas vamos lá. Vamos fazer a retrospectiva aí, porque esse ano... Caralho, esse ano merece, hein? Muita coisa rolou. E eu tenho muita coisa para comentar sobre, não só da minha experiência com o terceirão, mas sobre atitudes e pensamentos que eu venho tendo sobre mim e sobre coisas que mudaram e sobre ciclos, processos que se desenvolvem e acabam e incertezas do futuro também. Então, fica aqui que vou falar sobre tudo isso. Vou até beber uma água. Seguinte, eu não tenho roteiro nenhum, então vou falar o que vier na minha cabeça. Eu tinha separado sobre temas no meu último vídeo de retrospectiva, mas não vai rolar, eu acho. Então eu vou só soltando aqui e aí depois eu me viro para juntar. Terceirão foi muito intenso e foi uma fase muito especial para mim. Tiveram muitos momentos marcantes e eu acho que eu, junto com todo mundo que participou dessa minha parte da vida, fizemos que valesse a pena. Eu me sinto muito feliz com tudo que eu vivi. E é sempre assim, né? Eu não sei se poderia ter sido melhor se eu fizesse tal coisa ou outra, porque você só tá vivendo uma vez e aí você só vai. Então, tipo, eu vou comentar algumas coisas que eu posso ter uma impressão, mas que talvez não seja certa. E esses caminhos paralelos aí, a gente vai só devagar mesmo. Para todo mundo deve ser assim, o terceirão como uma fase que salta os olhos, né, da galera mais nova e da galera até mais velha, que é saudosista com o passado aí, que gosta de relembrar coisas da juventude. E muito desse brilho, ele é meio que universal, eu sinto. Justamente por ser uma fase de descobrimentos, de experimentações da mais pura juventude, vamos dizer assim, da mais pura idade de proliferação de ideias, de rebeldia, de... Cara, sei lá, não sei nem como falar isso. Eu acho que eu consegui sentir bastante disso, muito bem. Para começar, assim, eu quis fazer muitas coisas esse ano para ter a experiência. Tipo, pô, eu não sou muito dos esportes, mas eu me inscrevi lá pro interclasse de futebol, depois do de basquete. E aí, inclusive, até ganhei medalha, vice-campeão de basquete, que foi aqui mais pro final do ano, né? Então teve várias coisas assim, isso que eu tô guardando, assim como muitas outras na memória e fisicamente numa caixinha e num lugar separado aqui. Fiz também a Olimpíada, eu explorei por várias áreas, desde o esporte, tive contato assim com pessoas que eu nunca falaria, por mais que seja só um oi, né? É um tipo de contato, é um tipo de bagagem que vai se acumulando e você não sabe, mas em algum momento vai servir, ou é só realmente legal para você aproveitar. Eu fiz várias Olimpíadas, inclusive essa Obapa aqui que eu ganhei medalha de prata, que é uma Olimpíada nova lá de povos originários e africanidades, alguma coisa assim. Fiz a UNHB, que foi um negócio assim intenso, muito feito com garra mesmo por mim, por parte do meu grupo. O Guima não tava nem aí, mas a Luísa, que era uma menina do meu trio, né,
Ela tava com garra também, ela quer fazer história, cursar história e tudo mais. Eu tinha essa pira também, que inclusive é um bom assunto para falar, né, sobre as minhas perspectivas de profissões e carreiras. Mas enfim, voltando, para o UNHB foi um período assim, acho que entre abril, maio e junho, eu acho, que foi de um estudo focado em história, mas que não tinha cara de estudo, porque a gente fazia toda a dinâmica da Olimpíada, né, da Unicamp, se divertia fazendo, aprendia várias coisas assim que me explodia a cabeça, e isso era um dos grandes incentivos para eu querer fazer história, eu cogitar cursar história. Além dos meus professores também, Pavani e Ricardo, que são excepcionais no que eles fazem. Foi uma experiência muito boa, eu já fiz ONHBs anteriores, não passei. Assim como essa também, não passei para a fase final, não ganhei nada. Ganhei um certificado, né? Parei na quarta fase lá da carta, se não me engano. Mas foi gostoso, valeu ter feito o BAPO, valeu ter jogado o que eu joguei, mesmo não sabendo fazer porra nenhuma e sendo completo avulso nos jogos. Eu fiz também a Olimpíada de Atualidades da Facamp. Eu também me orgulho que eu fiquei em 11º lugar. O prêmio era um Volkswagen Polo. Cara, 0 km. Puta. Se eu ganhasse em primeiro lugar, nossa, era só ter eliminado uns 10 aqui na perseguição. Mas não. Acho errado, né? Então, não rolou. Gostei também de fazer porque foi uma preparação, isso foi mais pro meio do... A primeira fase deve ser em maio e a segunda fase em setembro, assim. E aí o segundo e terceiro colocado ganhariam uma bolsa da Facamp, né? Que também seria legal pra mim, porque tiraria um peso das minhas costas de ter que passar em um lugar, porque eu não quero fazer cursinho, né? Então eu tinha que passar em alguma coisa. Inclusive eu também vou comentar sobre esse lance de não querer fazer cursinho. Eu tô muito viajando, viu, para vários lugares, então às vezes estou me perdendo legal. As questões da segunda fase da Olimpíada da Facamp eram discursivas, então tinha meia folha para escrever cada coisa, perguntas muito abertas, tipo, discorra sobre diplomacia dos Estados Unidos perante o conflito da Ucrânia, lá, da Rússia, enfim. Os temas assim, falar sobre desenvolvimento da China, aí você fala qualquer coisa. Não tenho o espelho da correção, mas eu consegui, pelo jeito, né, desenrolar legal. E foi uma prova que eu gostei de fazer e que me serviu como um treino muito bom, assim, na hora de realmente fazer as discursivas dos vestibulares, que aí tá valendo mesmo, né? Aproveitei bastante Olimpíadas, aproveitei bastante tudo que... A maioria das coisas, não tudo, né? Mas que a minha escola podia fornecer. Supervisão eu fiz bastante. Eu fiz todas, eu me inscrevi para todas, né? Que tinha que pagar uma inscrição lá pelo material. E era à tarde, eram umas aulas a mais, assim, de fazer exercício, de revisar conteúdo para os vestibulares mais para setembro e outubro, né? Que aí começava a Unicamp, em dia 26 de outubro. Eu me envolvi também na comissão de classe, que foi uma experiência caótica, mas enriquecedora também, porque a gente leva muito dessa organização de grupo, né? Desse lidar com pessoas, e pessoas difíceis, e pessoas que não fazem nada, e pessoas que reclamam muito, e pessoas que querem resolver as coisas, mas também não tem muito tempo, não tem muita vontade. Aí eu me incluo também um pouco nesses nichos aí, né? E eu sempre tive essa vontade de fazer parte de uma comissão, de discursar na formatura, que eu acabei conseguindo fazer isso. Depois eu também falo sobre, porque também não tinha feito isso no nono, né? Nem formatura eu fui lá, nem viagem de formatura, nem nada, para aproveitar no terceiro ano, inclusive poupar grana também para o terceiro ano. E a comissão, mesmo ocupando um tempo assim da minha vida, do meu ano letivo, que eu poderia estar estudando, me preparando para o vestibular, que era a coisa que importava mais do que as outras coisas que importavam, sabe? Na visão assim, padrão. Então, eu não sei se eu usaria esse tempo que eu estaria dedicado à comissão, às coisas mais gerenciais, para estudar, e isso faria alguma diferença no meu desempenho. Mas do jeito que foi sendo com essas perdas de tempo aí com a comissão, eu acho que valeram a experiência. Eu consegui sentir mais esse pique do terceirão, desde fazer rifa, desde projetar ação na festa junina para ganhar dinheiro, até calcular quanto que você tem da classe de dinheiro
para conseguir fazer o churrasco na chácara, o que, que vai precisar, se vai contratar um futebol de sabão e rolou, né? E todos esses porres aí que tem que passar foram divertidos olhando agora, né? Sobre carreira e minhas perspectivas profissionais, vou falar que foi difícil escolher e que ajudaria muito como motivação para os meus estudos se eu soubesse antes já. E eu sei que não tem hora certa para isso e que eu posso mudar de opção no meu futuro, só que isso é muito nebuloso na minha mente, sabe? Eu sei que não é o fim do mundo, sabe? Eu errar o que eu quero fazer. Mas eu sei também que, pô, não sei nem como explicar. Mas ao mesmo tempo que tem como você fazer qualquer outra coisa, independentemente do que você for escolher no terceirão, tem um certo peso que te consome, né, na tua mente. Tem uma certa pressão que te consome. Porque realmente você vai estar... uma das razões porque eu não quero fazer cursinho, mas que aí vai da minha visão e também da minha projeção, da minha expectativa de carreira, né? Tem a galera aí que quer coisas mais concorridas, enfim, é super compreensível. Se eu estivesse numa posição dessa também, com essas convicções, eu faria com certeza, né? Mas eu acho que no meu caso, assim, específico, eu não tenho essa pretensão de fazer uma faculdade de tal coisa para trabalhar em tal coisa, nessa mesma tal coisa, né? E, construir uma carreira sólida fazendo isso aí. Não, cara, eu queria mais fazer uma faculdade pela experiência da faculdade. Na verdade, não é nem faculdade, né? É universidade, porque para mim as possibilidades e as oportunidades são muito grandes lá dentro e são experiências assim que da minha visão tem que passar. Tem que passar para você construir um pensamento, você construir não só uma forma crítica. Eu acho que nas públicas tem esse pensamento mais forte disso, essa formação mais forte. Mas a vivência universitária, da juventude mesmo, que pode ser até melhor, né? E acho que muita gente fala isso, então tô confiando, né? Que vai ser tipo terceirão, só que, cara, elevado a... não sei matemática, mas é elevado a alguma coisa. Então é claro que o curso é importante. É claro que eu escolhi um curso, ou alguns cursos que são meio diferentes em cada universidade, né? Mas que combinam comigo e que eu me vejo fazendo, né? Eu me vejo gostando de aprender sobre. Mas não é necessariamente sobre o que o diploma significa enquanto academia, enquanto mercado de trabalho, mas o que o diploma significa enquanto vivência. Enquanto... não estou falando muito essa palavra, eu quero falar um sinônimo, mas eu não estou achando. Enquanto, sei lá, véio, pessoa mesmo. Quero ter um diploma porque isso é o final de um processo inteiro que eu quero viver. Eu tô mais pelo processo do que pelo final. Eu acho que é isso que eu queria falar. E aí, como eu tô meio lerdo, tô cagando tudo. E aí, essa minha pretensão despretensiosa, né, de não ter um curso... pô, eu quero esse aqui, se não der eu vou tentar de novo, e de novo, e de novo, fazendo cursinho, eu acho que pra mim não cabe, porque eu não me vejo passando pelo processo de novo, repetido. Eu não teria acho que paciência, saco, pra ver as mesmas coisas que eu já não gostava de ver, e repetir e martelar isso durante um ano para conseguir a vaga que eu não tenho certeza absoluta, assim, eu não tenho uma convicção enorme por uma universidade específica, um curso específico, assim, certeiro do que eu quero fazer. Eu não cogitaria fazer um cursinho de novo e quero despirocar das ideias mesmo, fazer outras coisas aí. Acho que a fase da escola ela foi muito boa, muito gostosa. E tem que acabar, né? Em 2026, tomara. E abra caminho para outras coisas, porque tem muita coisa que eu queria fazer, de viajar e morar em vários países, e morar em várias regiões do Brasil, e conhecer muita gente. E isso demanda dinheiro, mas assim, e tempo, e planejamento, mas que dá pra fazer no freestyle também, de alguma forma aí, de jeito mais porco, né? Mas beleza. Eu lembro que no primeiro ou no segundo, acho que mais no segundo ano que eu tive aula de bilíngue com um professor que morou na Nova Zelândia, e ele falou muito bem da Nova Zelândia, que a gente deveria ir para lá ou para o Canadá, enfim, ter esse contato com o exterior e principalmente lá
pela receptividade, pelas variedades de formações naturais que tem, pelo clima agradável, né, e tudo mais. Eu queria muito fazer um intercâmbio e morar lá. Tipo, sair do terceirão e fazer um retiro e só viver, cara, viver e traçar um caminho bem certo, mas bem feliz com isso, assim. Mas o tempo foi passando e eu tive um desencantamento desse desejo. Inclusive, antes eu queria ter um trailer e viajar pelo Brasil todo aí, pelo mundo inteiro e ficar morando dentro de um trailer e tudo mais. Ainda tenho essa vontade, mas ela não é muito mais brilhante aos meus olhos no campo de vista pragmático. Sim, eu tô falando difícil, né? Prático. Pô, isso aí, beleza, vou fazer. Eu não tenho confiança para dizer isso para mim. E essa visão da importância da formação como experiência, da formação acadêmica, da universidade como experiência, também foi se moldando ao longo desse tempo que me fez ter todo esse pensamento aqui, né? Então, muitas coisas que no começo aí do ensino médio estavam na minha cabeça sobre perspectivas futuras, aí foram já virando uma coisa mais quadradinha, pegando meio que os dois mundos e juntando, até que no meio do ano só, nas férias que eu decidi o curso que eu ia me inscrever em cada universidade não, né, mas já tinha um norte pelo menos, mais específico do que no começo do ano, que eu tinha comentado que eu queria fazer, estava pensando em cênicas, história, antropologia, né, durante muito tempo antropologia, ciências sociais, foi uma área do conhecimento que sempre esteve no topo do meu ranking. Só que aí foi decaindo porque o lado criativo sobressai nas minhas vontades de ser sobre a parte, científica da coisa. Não sei, as palavras não me vêm. Eu tinha em mente artes cênicas, de audiovisual, tinha um lance também relacionado com humanidades aí, essa questão de ver o mundo e perceber o mundo de formas diferentes, e a antropologia e a história me brilhavam os olhos por saber coisas do passado e saber os comportamentos de nós mesmos e de nós mesmos do passado, de nós mesmos de outros lugares, assim, mas do mesmo tempo, né? Que são diferentes, que têm suas semelhanças, que têm seus padrões. Enfim, essa é a minha curiosidade pelo mundo humano, mais especificamente, pelo mundo cultural. Conversava entre, né, essas áreas artísticas e mais científicas, né? Só que aí no final eu fiz várias coisas. Falei com o GPT bastante sobre traçar um teste de personalidade para mim, um teste de vocação. Só que assim, bem específico, fui guiando vários passos para ele e falando exatamente como eu queria. Uma conversa longa para ele, me abri assim legal, falei várias coisas que eu realmente pensava. Agora eu teria que dar uma revisada aí para ver se realmente é o que eu penso, né? Faziam muito sentido para mim e que me ajudaram nessa decisão de escolha. Usei bastante, não vou negar. E me ajudou porque eu consegui organizar melhor as ideias. Tem muitos pensamentos soltos e que eles conversavam de alguma forma entre si, mas eu não sabia muito bem amarrar eles e tentar sintetizar em um curso. E ele me ajudou, né, nessa parte aí, e eu sinto que foi bom pra mim. No começo do ano eu estava muito perdido, só queria passar em qualquer coisa. Inclusive eu fiz um documentário com meus amigos que eu gravei até o depoimento final hoje, na virada do ano novo lá com os moleques. Inclusive jogar um RPG também, mas enfim. História tava me chamando muita atenção justamente por causa dos professores e da UNHB que tava acontecendo. Só que aí eu voltei mais pra mim e repensei nas minhas escolhas, nas minhas quase escolhas, né, que estavam em andamento ainda, até que eu decidi fazer cursos relacionados à comunicação social. Não tinha conhecimento sobre esse nome, comunicação social, e ele é comum em vários cursos, né, de humanidades aí. Cada universidade tem seu nome, né? Comunicação social, mediologia, comunicação social, publicidade e propaganda, comunicação social, sei lá, relações públicas. E assim, eu fui pegando mais ou menos o que parecia ser parecido entre as universidades que eu queria, e foi um longo trabalho assim de garimpar várias universidades aí, pesquisar inscrição de vestibular, quando que vai ser, se vai conflitar com uma outra data, se é muito longe daqui, se eu vou me sentir bem nesse lugar ou não. Essa parte eu até um pouco menos, porque o meu pensamento também era de total despretensão com o lugar, né? Eu quero ainda, tenho vontade, por mais que eu tenha um medo e amor pela minha família, assim, de pensar, porra, vou ter que morar longe, cara, e eu queria aproveitar mais tempo com eles, mas enfim.
Ai, cara, tô me perdendo demais. Estou muito aberto a ir para lugares distantes, inclusive pelo Enem, isso talvez me possibilite isso pela minha nota. E todos cursos parecidos, né? Unicamp foi Mediologia, na Unesp foi Rádio, TV e Internet, na USP foi Publicidade e Propaganda, mas porque eu queria, na verdade, audiovisual, só que eu vi que a nota de corte era mais alta e acho que tá no top 10 lá, nos cursos mais concorridos, então eu falei, vai. Publicidade eu estaria feliz também fazendo. Aí eu prestei PUC Campinas também. Foi um porto seguro para mim. Publicação mais difíceis, a particular geralmente é mais fácil. Então eu vou fazer porque se eu passar e eu não passar em mais nenhuma, pelo menos tem essa. E aí eu não vou precisar fazer cursinho, por mais que eu não queira muito. Eu vou ter essa opção para pensar. Não sabia se eu iria fazer, mas sabia que isso ia trazer segurança para mim. Aí lá era audiovisual, primeira opção, e depois segunda, publicidade e propaganda. E no Enem eu pensei muito assim, na minha memória é o Estudos de Mídia, a Federal Fluminense, e o UFSCar, Imagem e Som também. Você vê, tudo curso parecido assim, que você não sabe muito bem sobre o que se trata, mas que você tá ligado que tá tudo meio junto, né? Mediologia eu acho que foi o mais abstrato que eu consegui saber por meio das minhas pesquisas, e que até hoje eu às vezes me perco explicando, porque muita gente me pergunta, e às vezes eu falo TikTok. É TikTok, cara, você vai aprender a fazer TikTok. Tô brincando. Enfim, deu, né? Acho que eu falei já de carreira demais aí. Vamos falar sobre minhas amizades aí, porque foi um lance que eu priorizei muito como pensamento, mas deixei um pouco de lado como prática durante o ano. Eu queria ter contato com vários grupos de pessoas diferentes, principalmente dentro da minha própria sala. Tinha a sala do segundo A, do segundo B, eu era do segundo B, e era uma turma entrosada que tinha as mesmas ali, mesmo perfil, personalidades parecidas que combinavam, né? E a do A tinha completamente diferentes. A gente era mais dos rolezinhos tranquilos, cineminha, rolê na casa de um amigo pra jogar. E o outro grupo era, pô, vamos beber, vamos pro bar, vamos pra futebol aí, não sei o quê. Então eram grupos bem diferentes, não tinha muito contato assim, não tinha muita amizade. Juntou no terceirão essas duas turmas e eu falei, beleza, vamos aproveitar que vai juntar e vamos ter contato, ter experiências novas para conversar com diferentes públicos, diferentes públicos. Falando público, parece que eu, sei lá, eu sou um artista que quer agradar a todo mundo. Caralho, no fundo pode ser sim. Caralho. Eita porra. Esse é um pensamento que vem surgindo às vezes na minha cabeça também. Isso me quebrou, cara. Enfim, eu também me via como uma pessoa que é capaz de ter esse contato com esses diversos grupos. Tem até o grupo dos mais isolados, que não tem contato nem com os outros, nem com os outros dos outros. E eu fiz isso, né? Na comissão tinha bastante gente do A, conversei bastante com essas pessoas. Mas pro final do ano eu fui numa confraternização, não, no aniversário de um amigo meu, bastante amigo meu, faz acho que no sexto, sétimo ano. E aí depois foi se aproximando mais do A e criando um grupinho próprio lá. E eu, como um nerd meio estranho, continuei sendo esse nerd meio estranho, fui seguindo outro rumo, ele foi seguindo outro rumo, mas assim, considero ele pra caramba também. Aí ele me chamou bêbado na formatura, eu fui, aproveitei a oportunidade, mesmo estando meio desconfortável, porque ele me convidou bêbado e não tem aquela conexão assim de personalidade entre os grupos, mas eu fui lá mesmo assim, pô, aproveitei, entendi mais ou menos, né, a dinâmica que é, e pra mim foi suficiente. Aí outro grupo mais isolado lá, de umas 3 pessoas aí, que queriam estar mais isolados e outros que queriam outros grupos, mas não se encaixavam em nenhum. Tive bastante contato também, conversei bastante, zoei bastante. Eu me juntei a um grupo de meninas também. Pô, legal, né? São perfis muito diferentes, né? Eu consigo ver na minha sala 4 grupos, né? Esses mais isolados, esses daqui dos mais descolados, vamos dizer assim, esses daqui dos mais tranquilos, né? De boas, e esse daqui do grupo mais... seria um pouco mais puxado dos tranquilos e um pouquinho dos descolados, mas que não tinha esse vínculo. E eu fui marcando um pouquinho de presença em cada um dos grupos e ao mesmo tempo não fui marcando presença em nenhum. E isso me fez me sentir meio isolado, né, por um tempo meio excluído. Eu paro para pensar um pouco se isso foi bom para mim, eu poderia ter sido melhor, se eu deveria ter focado em algum grupo específico e deixado de lado outras oportunidades de conhecer outras coisas, e ainda é bem confuso para mim. Por exemplo, o grupo daqui, espero que vocês estejam localizados aí na minha mímica,
são ligados ao RPG, e isso foi uma crescente assim durante esse ano todo, e eu tava meio deslocado lá porque RPG legal. Eu entrei um pouco já atrasado nesse lance aí, porque a galera já tava conversando, desenrolando sessão de RPG e eu ainda tava fora. Aí depois eu comecei a entrar lá. Não tenho muita familiaridade, quase nenhuma também. Eu gosto da parte criativa, mas eu às vezes eu me sinto meio deslocado, sabe? E muitos assuntos são relacionados a jogos, sejam de tabuleiro, sejam de videogame, sejam de próprio RPG mesmo. E eu não tenho essa afinidade assim, que foi um assunto crescente desse lado e que fui me sentindo mais pro, sei lá, para nenhum dos lados, né? E também o outro grupo das meninas é meio óbvio, né? Eu não sou menina, acho. Eu tenho dificuldade, velho, para lidar com menina, principalmente. E se for bonita também. Não que eu tenha atração aí por nenhuma delas, né? Mas é difícil, é difícil. Não é? Quer dizer, eu cheguei já a ter, sim. Às vezes vem uns pensamentos também, até uma menina específica, mas enfim. Vou deixar esse assunto pra depois. O outro grupinho lá também não via muito presente, e esse daqui nem se fale, cara. Só tinha algumas conversas soltas, perguntando sobre coisas da minha vida artística ou falando sobre alguns assuntos pontuais, assim, da escola. E outro fator, por essa minha exploração pelos grupos, mas ao mesmo tempo afastamento dos grupos, foi o fato de ter que estudar, né, pro vestibular, tem que se preparar e ter que estar com a cabeça focada não só nas experiências, as experiências sociais, mas também as experiências acadêmicas de formação, para a gente sair do terceirão, sair da escola preparado e pronto para assumir o que a gente estava se preparando até então. Até o meio do ano curti bastante, assim, aí chegou o segundo semestre e eu já comecei a dar uma distanciada maior por isso. Não ficava mais nos grupos conversando e resenhando aí durante os intervalos, eu ficava mais fazendo exercício, me sentia mais sozinho, lendo livros obrigatórios. Isso foi uma parte que me distanciou também e que me causa esses conflitos, assim. Será que eu tava querendo... De certa forma, sim, eu quero agradar todo mundo, né? Pra mim, eu acho que é bom ter boas relações com todo mundo. Mas será que isso acabou comprometendo as minhas amizades que eu já tinha, ou acabou afetando em vínculos que eu tinha construído ou que teria possibilidade de construir uma coisa mais sólida? Que, enfim, o futuro vai dizer isso. E a frase que eu falei antes me pegou legal mesmo, cara. Vou ficar pensando nisso. Chegando então no gancho aí de amizades com relações amorosas. No começo do ano, umas 3 semanas depois que começou as aulas, alguma coisa assim. Entrou uma menina nova lá. Puta, ela era bonita, hein, cara. Eu tive a primeira aproximação, né, pra ter esse contato e já ser receptivo e tudo mais. Eu lembro do primeiro dia, assim, que eu falei com ela, e até antes eu comentei com meu amigo que ela era bonita e tudo mais. Ai, cara, tô me abrindo demais, mano. Não pode, cara. Mas assim, a gente teve boas trocas, assim, de conversa, de intimidade, por mais que seja só conversando. Eu achava que iria pra frente, cara. Se eu tomasse coragem pra mim, de alguma forma, era possível. Não era um bagulho muito distante, assim, de acontecer, de não acontecer. Não, já me confundi. Só que aí não sei se eu enrolei demais. Ela acabou saindo desse grupo aqui, ó, indo pra esse grupo aqui. De repente, aí criou uma intriga aqui e eu tava meio de boa, né, com isso, mas acabei me distanciando e ela foi lá para outro país. Mas eu tenho muita consideração por ela ainda. Vacilei, poderia ter rolado alguma coisa, assim, tipo um encontro, pelo menos no primeiro semestre, que eu sabia que não ia ter problema, acho. Porque então, outro problema meu é sobre estudos e foco e disciplina, e eu queria tentar conciliar tudo. Pra mim, se surgisse algo era bônus, mas eu não ia ficar me esforçando pra isso, né? Só que ela tomou acho que muito tempo, assim, do meu inconsciente, do meu consciente. Eu até falei dela no episódio aí que eu tava no meu aniversário, inclusive. Mas acabou algo que nem começou, nem chegou a ter sido nada. Vacilei mesmo. E depois, outra menina desse grupo aí, acho ainda muito bonita, e mais do que isso, né? Os pensamentos, as visões que essa pessoa tem, acho legal também. E gostaria de conhecer mais. Só que ao mesmo tempo tem alguns comportamentos que eu não concordo muito. E acabou que não deu em nada, né? Eu não quis ir um passo além e perguntar alguma coisa mais sobre relacionamento pra ela. E somos amigos, mas
distantes. Ela ocupa um espaço aqui na minha mente também, às vezes. São pensamentos que vão e voltam. E vão de novo, aí volta. Resumindo, não foi uma preocupação minha ter algum envolvimento amoroso, mas acabou sendo uma preocupação de como eu lidaria com os meus sentimentos frente aos possíveis relacionamentos que a minha cabeça criava. Então não tive nenhum contatinho assim que conseguiu avançar para um próximo passo. Aí agora, mano, esse vídeo deve estar muito longo ou eu devo estar muito estressado editando ele para recortar várias coisas que eu falei que não faz sentido nenhum. Mas eu posso falar das outras experiências que eu tive no terceiro ano. Falei muito sobre o meu psicológico, né? Acho que eu me abri demais, cara. Mas é importante também. Acho que eu vou gostar de ver no futuro e falar, caralho, eu era meio ferrado aí, trouxe traumas do meu futuro aí que, enfim, sei lá. Teve a chácara do terceirão, foi muito massa. Tinha todo aquele lance de metanol, né? Foi em outubro. Então, eu tava receoso com a questão de bebida. Deixa eu lembrar se eu queria beber. Acho que só pra ficar meio feliz, né? Já que tinha comprado as bebidas. Inclusive, eu na comissão fui um dos grandes responsáveis aí por cobrar os trotes da galera. Que é uma tarefa estressante pra caralho, assim. A galera não colabora mesmo. E fazendo rifa também, fazendo coisas, levantamento de grana. Cara, é um trabalho muito lazarento, mas que valeu, né? As coisas foram ruins ou boas, mas valeu. Tô feliz no final das contas. E eu sou ruim de conta. Voltando, eu tive vários cálculos e conversas com contatos de pessoas para alugar inflável de futebol de sabão, com até meu amigo pra gente ver se estava batendo as contas, se ia dar pra fazer, se não tinha dinheiro que foi perdido no meio do caminho, se dava pra gente contratar tudo que a gente queria. Foi assim, trampo, mas que rendeu uma chácara divertida. A chácara é meio que um microcosmos que resume o que eu tava pensando em fazer no ano, que é curtir, né? Fazer várias coisas. Fiquei com o meu grupo lá, a gente tocou música um pouquinho mais tarde, lá pro meio da chácara. Comi meio pouco, né, vai? Mas aproveitei de outras formas, né? Eu joguei futebol também com os professores lá que foram. Joguei futebol de sabão, legal também. Sou meio avesso à bebida, porque eu gosto de experienciar as coisas totalmente consciente, sem depois descobrir que eu fiz algo porque a bebida me deixou assim, mas sim porque eu fiz algo que eu realmente sentia que era necessário e fiz. Por mais que a bebida seja entendida e vista como algo que retrate o que você realmente quer fazer. A colação e o baile de formatura, eu peguei meu terno da Shopee. Cara, foi da hora, ficou bonito. Na colação eu discursei, era um desejo meu antigo, assim, queria discursar, cara, fazer um texto engraçado, muito das minhas influências do stand-up. Esse meu discurso, esse momento da colação foi um dos mais importantes, assim, mais marcantes do meu terceirão, porque isso conversa muito com o que eu quero fazer de carreira, com as experiências que eu tive no terceirão. Aí o assunto que eu tratei no discurso, que era para os formandos, também conversa muito com essa fase toda, né, que traz um resumo bom. Fiz o texto lá, muitas coisas que eu achava que seriam engraçados na hora meio que eu me constrangia assim, vendo o vídeo. Nossa, mas beleza, primeira vez fazendo um texto assim, né, e eu tava nervoso também, foi uma experiência boa. E no baile foi legal também, que eu tava pensando, talvez, beleza, tá acabando o ano, posso dar uma flexibilizada aí e tentar correr atrás de alguém. Mas não rolou, cara. Quando toca a música aí, puta, eu dancei pra porra toda lá, cara. Depois, no dia seguinte, eu fiquei todo destruído, arregaçado, com dor em tudo que é canto. Até na nádega, tipo, direita. Mas foi foda, assim, curti também. Não bebi, não consegui bebi só água lá. Tenho boas memórias desse dia aí. Por mais que meu amigo tenha pegado uma menina que eu tava querendo. Mas que não tava querendo muito, não. Porque... Sim, eu já falei dela também. Tô me expondo demais, né, velho? Puta que pariu. Se a IA pegar isso aqui, vai descobrir até onde eu moro. No meio do ano eu joguei na festa junina lá, acho que no último dia de aula, né? Futebol com os professores do terceirão. Teve vários pontos aí, eventos que foram legais, assim, pra mim. Tive 3 apresentações com o Jajacaba também, se não me engano. Foi uma no Rodan mesmo, num sábado lá de Rodan Cultural, na escola. Outra num evento beneficente e outra num evento fechado. E aí a gente conseguiu o nosso primeiro cachê, primeiro evento fechado e pago pra gente. Foi uma bênção. E o único, né, também, que depois isso foi tudo
um em seguida do outro, de junho para julho, e depois parou. Acabou. Não sei o que falar da minha banda, assim, acho que a gente tinha uma meta de fazer um cronograma, um planejamento e tudo mais. Não deu certo, a gente falhou, acho que em maio já começou a dar umas pecadas aí. No segundo semestre não deu pra fazer mais nada, a gente gravou um vídeo em setembro, mas eu consegui editar só agora, em dezembro. Deu uma ralentada muito por essa parte de estudo que eu comecei a focar só no segundo semestre, né? Falando de estudo, vamos lá. É isso. Eu comecei a estudar firme mesmo no segundo semestre e aí eu fui fazendo, eu vou falar sobre num vídeo mais específico sobre isso. Li uma maratona de livros assim da Unicamp, velho. Li todos os livros assim em um mês, vendo análise, fazendo exercícios anteriores, provas anteriores. Achei as provas da Unicamp, meu desempenho foi legalzinho. Eu consegui passar em tudo, da primeira para a segunda. Agora a gente vai ver daqui uns 20 dias aí se rola oficialmente, né? Experiência muito louca, cara. Experiência assim de maratona, assim. Quando começou a primeira prova da Unicamp, eu me senti como se fosse percorrer vários checkpoints, que cada final de semana era uma prova, meio que não parou assim, né? Nesse meio tempo, eu estudava assim, o MacEnem me ajudou bastante para fazer principalmente o Enem lá e me ajudar na parte de exatas e naturezas, são pontos aí que tem uma defasagem enorme. E o Unesp foi uma prova quadradona, assim, padrão. Eu acho que foi o meu pior desempenho de todas, porque justamente por ser quadradão e muito focado no que a gente aprendeu na aula e eu não sabia muitas partes das aulas, assim, arroz e feijão, de química, física, matemática, isso me desfavoreceu e acabei tendo um desempenho baixo aí. Acho que um pouco mais da metade da prova. O FUVEST, eu acho que eu achei mais ou menos. Eu fui bem, assim, pro curso que eu queria. Eu até passaria em audiovisual com a diferença de 1 ponto na nota de corte. Muita questão de inglês, assim, que misturava tema com outro tema, que era difícil. Não conseguia fazer, não tinha domínio da maioria, mas eu dava pra dar uma chutada direcionada lá. E aí consegui desenrolar legal. Era difícil, né, FUVEST. Aí segunda fase, mano, Unicamp... sei lá, velho. Unicamp eu fui meio mal, foi a primeira e segunda fase que eu fiz. Meu controle de tempo foi pro saco. Então algumas questões lá de geografia e história principalmente. E matemática principalmente, que eu deixei umas em branco legal. Isso me desfavoreceu bastante e talvez aí isso seja um leve aspecto que faça com que eu não passe. Pra história, talvez assim, que é a minha segunda opção, depois de mediologia na Unicamp. Mas mediologia eu acho difícil, por mais que eu tenha conversado com um grupo lá da mídia de 2025 e eles falaram que experiências parecidas ocorreram e passaram no final. Tenho esperanças ainda, por mais que tenha esse empecilho da segunda fase do meu desempenho. Da Unesp eu acho que foi uma prova gostosa de fazer, parecia que eu tinha domínio no que eu tava, nas questões que apareceram lá. Tenho esperanças maiores, por mais que a minha primeira fase tenha sido meio... Mas eu fiquei acho que em 33 na colocação, 30 e alguma coisinha assim, na primeira fase da Unesp, então acho que me coloca numa posição favorável. FUVEST foi uma prova que eu consegui fazer também, já estava mais experiente, mas ela é mais extensa, né, mais complexa assim, então demanda um esforço maior. Acho que talvez dê assim, boto fé, não sei se um pouquinho mais que a Unicamp, mas boto fé. PUC passei, né, como eu falei, em segundo lugar, eu fiquei atrás do treineiro, então na lista oficial eu fiquei em primeiro lugar. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu esperava que fosse mais fácil essa prova da PUC. Eu nem tinha feito provas anteriores justamente porque não era o principal, então eu não foquei nisso. Mas meu desempenho foi meio... foi mais ou menos na média lá, assim. Redação também foi meio média. Isso tudo, assim, foi compilado em informações no GPT. Ficava compartilhando informações com ele de estudo, de informações que eu precisava guardar, e notas de cortes, enfim, eu conversei bastante com ele, tem várias conversas aí, vários temas salvos, né? Me ajudou bastante nessa organização. O que mais que eu ia falar para fechar? Vou fechar isso aqui, cara. Outra coisa que eu me senti bem fazendo, não só para os estudos, mas também para minha vida, né? Para minha saúde, é o treino, né, cara? Ó, aí, ó. Eu tinha isso como meta no início do ano, ter um treino constante. Não consegui, até que quando deu tranco assim um mês para Unicamp, eu comecei a estudar, né? Comecei a ler os livros e tudo mais e falei, beleza, então para ter essa disciplina,
seria bom se eu também tivesse uma disciplina com exercício físico e tivesse esse comprometimento e tal. E foi importante para mim também, para ter essa motivação, para ter um gás de energia, né? Eu não sei se esse pico de energia que eu tive por não ter feito nada no primeiro semestre, né? Nada não, né? Mas não ter feito muita coisa no primeiro semestre, foi importante para que eu tivesse energia até o final das provas. E caso eu tivesse feito um estudo contínuo e consistente, talvez eu estaria com burnout, estressado em algum momento do processo que me faria mal. Isso é uma coisa que eu ainda penso, assim, se eu tomasse outro caminho e não esse que eu tomei. Será que seria melhor, pior no desempenho, na minha experiência? Não sei ainda, mas foi bom do jeito que foi porque meu físico melhorou. Eu me sinto melhor, me vendo no espelho, na minha autoestima e também mais forte, né? Eu consigo fazer mais coisas com mais facilidades. Tô fazendo barra fixa, assim. Eu falei já acho que no ano passado, velho, em 2025, umas 7 vezes, a partir do momento que eu peguei para fazer todos os dias, né? Andei de bike também, eu fazia as provas tranquilo, eu acordava cedo nos dias dos vestibulares, ficava tranquilo, via uma música, relaxava, eu dormia bem, enfim, ajudou bastante. Saindo da vida acadêmica, porque, mano, o vídeo todo foi sobre o terceirão, né? Mas eu fiz outras coisas além do terceirão, cara. É que tudo é meio baseado nisso, né? Mas coisas diferentes. Eu fui no show do Lagoon, no show da Ana Vitória. Conheci álbuns novos também, legais, artistas novos. Esses 2 shows foram muito importantes pra mim, porque eu gostei muito de ter ido, né? São artistas que eu admiro pra cacete. E foi uma válvula de escape, né? Pra eu não surtar. Eu não tive nenhum surto, nenhum burnout assim, de estudo. Então isso foi bom também pra mim. Fundo do Lagoon, eu fui em Sorocaba, eu decidi no próprio dia mesmo. E peguei um busão sozinho, fui lá. Foi uma loucura, foi da hora. Passei frio, mas foi da hora. Acho que todo final de semana, até o fim do primeiro semestre, eu ia pro shopping com meu pai. Ia pro cinema, assistia um filme, comia um Popeyes lá, cara, top. Fazer alguma coisa, né, mais diferente, mais descontraída, para algum rolê também que marcava. Aí no segundo semestre isso já diminuiu, porque eu falei, pô, agora o bagulho tá sério e tá batendo na bunda mesmo, então vamos ralar o cu na guia e pra depois partir pra abraço. Só que os shows da Lagoon, da Vitória, ficaram nesse segundo semestre aí, foi bem da hora. Meu cachorro morreu, cara, o Pop morreu, trouxe ele em alguns episódios aí. E até é difícil de eu rever alguns desses episódios, porque eu tenho um certo medo, assim, de relembrar uma bad. Eles morreram no meio desse ano. Cara, foi um luto meio conturbado, isso eu já falei em um episódio, então não vou me estender aqui. No teatro também, eu saí das aulas de lá, mas eu ainda estou no grupo com 2 projetos só, né? Que é o Auto da Compadecida e o Burguês Fidalgo. Legal. A gente conseguiu fazer o Auto da Compadecida, o Burguês não rolou, mas a gente já chegou a ensaiar e tudo mais. Não, minto, a gente fez uma cena dos enamorados lá do Burguês, em festivais de cena, em Campinas, aqui em Indaiatuba. Foi bem legal, assim, foram 2 experiências muito fodas. O de Campinas eu acho que foi uma das melhores apresentações que eu fiz na minha vida. Já acaba também ter essas apresentações aí, assim, que eu gostei muito, né? E, velho, é o teatro que me faz vivo, assim, é essa área que eu quero estar fazendo e... eu fiz até uma participação na série Sessão de Terapia com o Celton Mello e, porra, conheci o Celton Mello, fiz lá uma participação bem pequena mesmo. Acho que não dá nem, se for juntar lá as minhas participações nos episódios, não dá nem 10 minutos de tela. Mas beleza, cara. Eu espero ter feito um trabalho legal, assim. Eu não tenho mais muita noção do que vai virar esse projeto aí final, se eu vou ser cortado ou não, né? Mas foi uma experiência muito legal e já contou, assim, com a parte da minha vida profissional, né? Assim como a minha saída da pastelaria, que foi, acho que em fevereiro, justamente para focar nos estudos, e bate uma saudade, cara. Eu visitei eles há pouco tempo, inclusive antes do baile também, e foi bem legal, assim. Eu gosto muito da companhia deles, acho bem massa, cara. Por mais que muita gente já tenha saído de lá também. É isso, eu não sei se eu tenho mais coisas para falar. Tomara que não, porque, cara, foi um vídeo muito louco, né? Viajei no começo do ano pra Gramado e agora eu fui pra Penedo lá. Nossa, eu fiz uma trilha que foi
foi tensa, velho. Quase que eu sofri de hipotermia lá. Aí poderia ter desmaiado, poderia ter caído lá num penhasco lá que eu não sabia quem me meter. Chovendo. Cara, nossa. Foi foda. Foi foda. Mas a gente saiu vivo, então a vista foi boa e a experiência valeu a pena. Meu Natal foi aqui mesmo. O ano novo foi isso que eu falei. E tomara que 2026 seja o ano assim de muitas coisas novas, muito novas assim, e que eu tenha orgulho assim de olhar e falar, puta, que ano foda. Eu lembro que no vídeo de 2024 eu falei que era difícil o ano de 2025 ser melhor que o de 24. Acho que acho que deu pra dar uma batida legal, hein? Uma competida legal, cara. Se não foi melhor, foi no mesmo nível, assim. Mas acho que até que foi melhor. Vou rever o vídeo e depois eu tiro minhas conclusões. Então, 2026, cara, eu espero que você esteja fazendo muitas coisas, que você não perca o brilho que você tem pela curiosidade do mundo e por fazer arte. E tô falando como se eu fosse você, tá ligado? Tipo, uma pessoa diferente. Não sei porque eu fiz isso, mas espero que eu, então, consiga experimentar muitas outras coisas, ser muito feliz e já tá tudo certo. Falou, viu? Espero manter as coisas que eu venho mantendo assim de exercício e tudo mais. É nóis. Falou, bom ano pra vocês. Olha aí, eu não sei como eu esqueci de falar isso, mas eu preciso mencionar minha família nesse processo todo aí. Ela sempre esteve comigo, tive muitos momentos bons e que eu gostei de ter aproveitado esses momentos, até porque o futuro é incerto daqui pra frente e tá, eu acordei, tá? É outro dia já. Aproveitei bastante momentos assim que eu fui sair com meu pai, que a gente foi jantar em algum lugar, conversas bestas aqui do dia a dia, momentos no carro com a minha mãe, enfim. Meus avós também que se mudaram pra cá. Acho que deu para ser bem feliz com tudo isso, ainda mais com o apoio que eles deram, né, financeiramente, com os meus estudos, também sob disposição para me levar até os lugares, até outras cidades para fazer o vestibular. Eu chorei já por causa disso. Minha mãe fez uma surpresa lá na escola, lá com a galera da direção que organizou e tudo mais, então era muito lindo, muito lindo. Família, os amigos, também aproveitei. Sou muito feliz, professores, Pop também que morreu, mas que me gerou muitas memórias boas e sou muito grato por isso. E eu vou encerrar aqui e volta aí ou acaba o vídeo. E eu esqueci de falar também da viagem do terceirão, lá para Porto Seguro com a galera. Apesar de muitas coisas que eu achava que poderia ter sido melhor, foi bom. Foi uma viagem aí que deu pra gente aliviar algumas tensões aí, deu pra gente relaxar, curtir e ter uma pausa mesmo, assim, do clima tenso de vestibular. Conheci um moleque lá de São Bernardo, aí eu consegui ficar com alguém já lá também. Foi a única coisa que eu posso falar no meu tópico de amor aí, mas que nem é amor, porque, porra, sei lá, acho que é em Itanhaém que ela mora e nem achei ela muito bonita não. Foi no último dia e eu falei, porra, podia beijar alguém, né? Tinha que beijar alguém. Pelo menos hoje, agora que tá acabando. Dei um selinho num homem também, fiquei bêbado lá, bebi pouco, bem pouco. Acho que era o quê? Uma caipirinha e meia e uma pina colada. Eu tinha essa pretensão de ficar com alguém, mas vi lá, cheguei, era meio difícil, a galera já tava tudo namorando e as que não estavam assim, que eram pouco que eu percebi. Eu não conseguia chegar e tudo mais. Eu fui em poucas festas, eu fui em duas festas só que foi o que o dinheiro deu pra pagar. Fui pra praia, né? Tomei uns caldos legal. Eu conheci a orla toda de Porto Seguro andando de patinete, fugindo do território da forma lá, que podia só ficar naquela regiãozinha e eu extrapolei um pouco. Eu gastei R$ 100 com patinete e foram uns 4, 5 dias que se estenderam por mais tempo sobre comentários e coisas que eu fiquei sabendo depois de histórias que aconteceu lá. E até agora também, se estendeu até agora para continuar sendo memórias e comentários bem legais, outras nem tanto. É uma viagem assim que eu vou levar para a vida esse marco
de ter esse peso todo do terceirão. Não sei se eu vou voltar pro vídeo ou se eu vou acabar. Mas é isso. É.